Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário, estamos fazendo a leitura do livro de Provérbios. Faremos a leitura hoje dos versículos 20 ao 33 do capítulo 1. Na Bíblia de Jerusalém, o título é A Sabedoria, Discurso aos indiferentes. Diz assim o texto: A sabedoria apregoa fora, nas praças levanta a voz. Nos lugares ruidosos ela chama, nos vãos das portas, na cidade, ela pronuncia seu discurso. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade? E vós, zombadores, vos empenhareis na zombaria. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Convertei-vos à minha exortação, eis que vos derramarei o meu espírito e vos comunicarei minhas palavras. Porque vos chamei e recusastes. Estendi a mão e não fizestes caso. Recusastes os meus conselhos e não aceitastes minha exortação. Por isso rirei da vossa desgraça, divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. Quando vos sobrevier o espanto, como cataclisma, quando vossa desgraça chegar como um turbilhão, quando caírem sobre vós a angústia e a aflição. Aí me chamarão e eu não responderei. Procurar-me-ão e não me encontrarão. Porque odiaram o meu conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e recusaram minha exortação. Comerão, pois, o fruto dos seus erros e ficarão fartos dos seus conselhos. Porque a rebelião de ingênuos os levará à morte. A despreocupação de insensatos acabará com eles. Mas quem me escuta permanece em segurança. Estará tranquilo, sem temer a desgraça. Então aqui está esse conjunto de versículos do capítulo 1, que conclui a leitura do capítulo 1 de Provérbios, os versículos 20 ao 33, com o título A Sabedoria, Discurso aos indiferentes. Então o próprio título já fala muito sobre os versículos. Indiferentes aos conselhos de Deus, indiferentes à exortação do Senhor. E o sábio Salomão começa os versículos, a partir do 20, dizendo que a sabedoria, o conhecimento, eles estão aí, à disposição de todos. Quando fala assim, apregoa fora, nas praças levanta a voz, nos lugares ruidosos ela chama, nos vãos das portas, na cidade, ela pronuncia seu discurso. É porque toda a sabedoria vem de Deus. E ela está à disposição do ser humano em todo lugar, em todo tempo. Não é? A sua palavra é transmissora do conhecimento e da sabedoria de Deus, e que o homem
lendo as Sagradas Escrituras, ele não está apenas lendo, ele está alimentando a sua alma, ele está adquirindo sabedoria e conhecimento. Então, o sábio já começa dizendo que a sabedoria de Deus ela está ao alcance de todos. Mas aí ele começa falando daqueles que amam a ingenuidade, aqueles que se empenham em zombar. Quantos não pelo desprezo que têm às Escrituras, a Deus, quantos não zombam, desprezam aqueles que são servos do Senhor, famílias inteiras que testemunham da sua fé em Deus, são motivos de zombaria, de escárnio, de desprezo. Né? Deus está falando de pessoas sobre a face da terra que são indiferentes a Ele, a sua palavra, não dão ouvidos à voz da sabedoria, do temor ao Senhor. Ele convida Deus, né? Diz o sábio Salomão, convertei-vos à minha exortação. Se vocês fizerem isso, eu derramarei o meu espírito e vos comunicarei as minhas palavras. Porque vos chamei, ele começa a dizer, Deus, né? Eu vos chamei e vocês recusastes vir a mim. Estendi a mão e não fizeste caso. Recusaste meus conselhos, não aceitastes minha exortação. Aí Deus diz o que ele fará. É Deus quem diz. E Deus faz como Ele quer, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é soberano. Ele é quem nos retribui segundo a sua vontade, né? Segundo a sua soberania sobre todas as coisas. Ele diz que por causa dessa recusa em atender a sua exortação, em não ir a Ele quando Ele chama, Ele diz assim, por isso eu rirei da vossa desgraça. Divertir-me-ei quando chegar o espanto até vós. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma, como estrondo, né? Quando vossa desgraça chegar como um turbilhão, quando caírem sobre vós a angústia e a aflição, aí me chamarão. Deus é quem está tratando com o ser humano nesse capítulo de Provérbios. Ele é a fonte da sabedoria. O temor a Ele é o princípio da sabedoria. Mas para os indiferentes, para os que os desprezam, para os que zombam, ele diz assim, aí me chamarão quando o aperto, a angústia, a desgraça chegar, mas eu não responderei. É Deus quem está dizendo. Procurar-me-ão e não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento. Ele está dizendo por que não o acharão e porque ele não vai responder quando por eles clamarem, né? Porque odiaram o conhecimento, não escolheram o temor do Senhor, não aceitaram o conselho de Deus, recusaram a exortação de Deus. Comerão, pois, do fruto dos seus erros e ficarão fartos dos seus conselhos. Não é disso que eles vivem, não é isso que eles preferem, diz Deus assim. Então que eles fiquem com seus discursos, que eles se alimentem dos seus próprios erros. Dura a palavra de Deus, mas é resultado daquele que despreza a Deus e a sua sabedoria. Porque a rebelião de ingênuos os levará à morte. Essa rebelião é uma rebelião contra Deus. É um desprezo a Deus. É muito forte esse texto, muito duro, mas a realidade do relacionamento de Deus com a humanidade, com aqueles que lhe dão as costas,
com aqueles que lhes são indiferentes, com aqueles que não querem saber. Olha o que ele está dizendo. A rebelião, essa recusa em me conhecer e me amar e vir a mim, os levará à morte. A despreocupação dos insensatos acabará com eles. Acabará com eles. Aí ele conclui no último versículo, dizendo assim: mas aquele que me escuta permanece em segurança. Estará tranquilo, sem temer a desgraça. Vejam, não é que a desgraça não vai acontecer. Acontece para todos, situações terríveis, as perdas, as angústias chegam para todos. A maneira é você ter Deus na sua companhia. Não é aquele Deus que você lembra dele na hora do aperto. Ah, meu Deus, me socorre. Só nessa hora ele está dizendo aqui que ele não ouve, que ele não escuta você, ele não te atende. Porque Deus quer um relacionamento conosco, dia a dia. Então escolha você o caminho para a sua vida de relacionamento com Deus ou de uma vida de relacionamentos sem Deus. O sábio está trazendo os conselhos, a exortação de Deus, você faz a escolha. Mas aqueles que escolherem escutar, esses permanecerão em segurança, estarão tranquilos e sem temer a desgraça. Passarão por elas equilibrados, firmes, sabendo que tudo está no controle de Deus. Com esta palavra eu te abençoo, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.